aqui. Então vamos lá. Primeira questão, uma questão de ondulatória para vocês. Essa é fácil. O que ele fala para vocês aí? Está falando da onda sonora, beleza? Genericamente como qualquer onda mecânica longitudinal. Fenômeno sonoro, nesse caso, comporta 3 momentos: produção, propagação e recepção. Considere a situação na qual você tem 2 sons. Presta atenção nisso. 2 sons no ar. Deixa eu fazer aqui para vocês. 2 sons no ar. Beleza? Com a mesma altura, porém, intensidade diferente. Podemos afirmar que um som mais intenso tem em relação ao outro o quê? Aí você vai ter que lembrar o que diabo é essa intensidade. Né? Toda vez que você falar em intensidade, você tem que lembrar que a intensidade está associada aqui à ampliação da onda. E a ampliação da onda vai estar associada à energia que ela transporta. Então, nesse caso, não tem a ver com frequência, tem a ver com ampliação e com energia. E nesse caso, em ampliação e energia, qual alternativa que você marcaria? Não tem ampliação e energia, só tem ampliação, letra C. Aí você fala, professor, não poderia ser a velocidade? Não, porque lembra que é onda sonora. E onda sonora, no meio, ela se propaga com velocidade constante ou variável. Nesse caso, constante. Tudo bem? Então, para a gente, nas alternativas, eu poderia marcar letra C. Tudo bem? Compreenderam? Perguntas? Vamos fazer outra. Próxima questão. Cadê? Escrito para fazer essa questão número 2, tá? Uma questão da UFAM. Tá bom? Então vamos lá, fazer a questão número 2. Vou fazer todas que eu fiz para com vocês, tá bom? Então vamos lá. Ele fala assim para vocês, cadê? Quando a velocidade do som 340. Lembra que eu falei que a velocidade é constante, tá bom? Lembra isso. Tá bom? Então nesse caso aí, vamos lá. O que ele fala para vocês aí? Cadê? Devido ao envelhecimento, podemos perder um pouco da capacidade auditiva. Aí ele vai falando sobre a capacidade auditiva e tal. Aí lá no final, o que interessa para a gente, tá bom? Considere a situação na qual o exame geométrico, uma pessoa indicou que ela foi capaz de ouvir sons entre 40 e 2 kHz. Lembra que 2 kg vale 1000, então aqui você tem 2000 Hz, beleza? É isso? Aqui você tem, nesse caso, 2 kg, a mesma coisa aqui, 2000 Hz, beleza? A partir dessas informações, podemos afirmar que o comprimento de onda correspondente ao som mais agudo é ABCD. Aí você lembra, comprimento de onda é o lambda, só que ele quer do som mais agudo. Aí você tem que lembrar que o som mais agudo é o som de maior frequência. E qual é o som de maior frequência? 2000. Então, nesse caso, como é que eu faria para calcular esse comprimento de onda? Lembra da equação da velocidade da onda, V igual a lambda vezes F. A velocidade, como é som, você já sabe que é 340. O lambda você não conhece e a frequência vale quanto? 2000. Faz a conta, qual vai ser o comprimento de onda? Passo dividido, 0,17 metros, que é a mesma coisa aqui, 17 centímetros. Letra B de bola. Tudo bem? Uma questão de ondulatória boa para vocês aqui. Certo? Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Para fazer outro? A próxima, deixa eu ver. Essa aqui não, eles não pediram para fazer. Essa também não foi pedida. Espera só um pouquinho, pessoal, rapidinho. Essa daqui também eles não pediram para fazer. Vamos só fazer o que eu fiz para eles, tá? Deixa eu ver essa outra aqui. Também não foi essa. Nem essa. Acho que tá batendo com a lista de vocês, né? Ou não? Essa aqui também não. Ele pediu para fazer. Peraí que eu vou lembrar. Nem essa. Também essa não. Essa aqui também não.
Nem essa. Nenhuma de gráfico, tá? Ele pediu para fazer. Ó, essa aqui ele pediu para fazer, a questão número 15. Ó. Essa 15 eles pediram para fazer. Então, bora fazer a questão 15. Tá? Ele fala assim, ó. Tá? Dá os dados para vocês aí. A questão é bem rápida. Ele fala. Numa aula de física do ano, o professor realizou, com a ajuda de todos os alunos da turma, a seguinte demonstração. Primeiro, com 2 garrafas PET cortadas, denominadas A e B, o aluno colocou um copo de água e 2 copos, beleza? Em A colocou um copo, em B colocou 2 copos. Em seguida, colocou simultaneamente 3 cubos de gelo nos 2 recipientes e esperou por 1 minuto até que os cubos não derretessem por completo. Com a ajuda de uma colher, retirou os 2 pedaços de gelo que sobraram. Em seguida, colocou uma mão dentro do recipiente, verificando que a água no A estava mais fria que no B. Desprezando quaisquer trocas de calor, pode-se afirmar que, primeiro, a quantidade de calor cedida pela água aos cubos de gelo é a mesma. Bom, no caso, essa questão é verdadeira. Por quê? Porque, lembra, a quantidade de calor fornecida tem a ver com a massa do material que está recebendo. Lembra, mc∆T? No caso, massa e quantidade de calor são diretamente proporcionais. São 3 cubos de gelo que você está colocando. E as massas são exatamente as mesmas. Como as massas são as mesmas, a quantidade de calor fornecida vai ser exatamente a mesma. Aí você fala, professor, mas um tem mais água que o outro. Tem. Mas nesse caso, não é a água que está absorvendo calor. Quem está absorvendo calor é o gelo. Tá bom? A 2. A diminuição da temperatura da água do recipiente A é o dobro da diminuição da temperatura da água do recipiente B. Olha só. Nesse caso aí, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Vai lá. Ele quer variação de temperatura. Variação de temperatura pode ser calculada pegando o que é a equação? Calor dividido por massa, calor específico. Então, observa. Massa e temperatura são inversamente proporcionais. Tudo bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse caso, no recipiente A, você tem uma massa de água, não tem? X. No recipiente B, você tem uma massa que é o dobro, 2x. E aí, lembra, massa e variação de temperatura são inversamente proporcionais. Como a massa de água em A é 2 vezes menor, a variação de temperatura que ele sofre vai ser 2 vezes maior. Só que nesse caso está esfriando. Como está esfriando, você vai sentir uma temperatura bem menor colocando sua mão em A do que em B, porque a variação de temperatura nele vai ser, nesse caso, maior. Lembra que variação de temperatura maior significa que vai aquecer mais ou resfriar mais também. Tá, beleza? E como a massa aqui é a metade, a variação de temperatura vai ser o dobro. Então é verdadeiro também. A 3. A quantidade de calor cedida pela água aos cubos de gelo é menor no recipiente A do que no B? Não, as quantidades são iguais, porque a massa é a mesma. Então isso aqui é falso. Diga lá, das alternativas, qual que você marcaria como resposta? 1 e 2. 1 e 2, letra A. Tudo bem? É isso. Tá certo? Lembra isso para dar tudo certo. Bora ver outra aqui. Essa daqui não. Eles pediram para fazer a 18. Tá certo? Eles pediram para fazer essa 18. E aí, com vocês, né? Essa 18. Podemos fazer ou não? Então vamos lá. Ele fala assim: uma ambulância que será ligada com som emitindo de 1575 Hz passa por um ciclista que está à margem da pista que está se movendo a que valor de velocidade? 18 km por hora. 18 km por hora tem que passar para metro por segundo. Vale quanto? 5 metros por segundo. Depois de ser ultrapassado, olha lá, o ciclista escuta o som de 1500 Hz. Ó, quanto foi emitido? 1575. Baixou. Baixou porque a ambulância está se afastando do ciclista, beleza? Dessa situação, podemos afirmar que a velocidade da ambulância é... Bom, eu não sei se vocês lembram, mas isso daqui é a percepção da onda sonora emitida, certo? Tem nome, é aquele famoso efeito Doppler. Lembra disso? Efeito Doppler está associado
A situação na qual a onda sonora emitida é percebida com uma frequência diferente. Tem a equação do efeito Doppler? Tem. Qual seria? F' vai ser F vezes a velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, que nesse caso é o ciclista, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. A fonte, nesse caso, seria a ambulância. Tudo bem? Nessa situação, o que ele está falando para vocês? Que a ambulância ultrapassa o ciclista. O ciclista está indo aqui, nesse caso, para a direita, né? O ciclista está indo para a direita com a velocidade dele e a ambulância passou por ele, quase sendo ligada. E a ambulância está se aproximando ou se afastando dele? Nesse caso, se afastando. O ciclista é o observador, beleza? A ambulância é a fonte. Só que tem detalhe, os dois estão se afastando, né? A fonte está se afastando e o ciclista está tentando se aproximar dela. Então, nesse caso, o que você vai ter que lembrar? Que se a fonte se afasta do observador, a velocidade da fonte é positiva. E se o observador quer se aproximar da fonte, a velocidade do observador também vai ser o quê? Vai ser positiva. Certo? Aí tem que lembrar nessa situação, né? O observador se aproxima da fonte, a velocidade é positiva. Quando ele se afasta, é negativa. Observador, fonte se aproxima do observador, velocidade negativa. Quando se afasta, ela vai ser positiva. O F' é a frequência percebida, que nesse caso vai ser quanto? 1500. O F é a frequência emitida, que nesse caso vai ser quanto? 1575. Aí o que você faz? Substitui os valores. Quem é o F'? 1500. Quem é o F? 1575. Agora aqui, velocidade do som, 340, mais ou menos, mais velocidade do observador, aí 5, aí 340, mais a velocidade da fonte, que nesse caso é a ambulância, eu não conheço quanto é. O que você vai ter que fazer? Matemática aí, né? Joga para lá, joga para cá. O que você vai ter? 340 mais a velocidade da ambulância igual. Aqui vai ficar 1575 dividido por 1500. Aí vezes, faz essa conta aqui, 345. Aí tem que fazer a conta. Quando você fizer a conta, isso aqui vai dar aproximadamente, nesse caso, 80 km por hora. Tá certo? Bom, aí é só matemática. Tem que fazer essa continha para você conseguir obter o resultado. E essa conta é difícil? Não. Faz a conta aqui, multiplica e divide e depois subtrai 340. Deixa eu ver quanto que deu essa conta aqui. Rapidinho para vocês. Essa conta, vamos lá. Esse lado direito aqui, ó, vai ficar 1575 vezes 345 dividido por 1500. Ó, esse lado todo aqui, eu fiz a conta agora aqui para vocês, tá? Isso tudo aqui está dando quanto? 362, beleza? Aí você vai ficar VA igual a quanto? 362 menos 340, tá certo? Aí menos 340 dá, nesse caso, 22. Isso aqui tem 1,5 aqui, tá? Dá 22 alguma coisa. Aí vezes 3,6 vai dar aproximadamente 22 metros por segundo. Vai dar aproximadamente 80 km por hora. Tá bom? Agora tem que lembrar essa palavra do efeito Doppler aí para que vocês não possam fazer nada de errado. Tudo bem? Lembrou disso ou não lembrou disso? Tem que lembrar. Certo? Ele chegou a falar para vocês sobre esse assunto, não chegou? Falou, teoria. Vocês prestaram atenção, se ligaram, perguntaram. E aí, posso continuar ou não? Ainda está presente aí. Deixa eu ver. Eita, nossa, ela vazou, mano. Quem tá? Bernardo, Maria Clara, Maria Eduarda e Pedro Henrique. Olha o Pedro Henrique. Tudo bem. Vamos ver as outras aqui então. Deixa eu ver. Onde foi que eu parei aqui, né? Deixa eu ver se tem uma outra para cá que eles pediram para fazer também. Essa aqui não. Essa do gráfico não. Se tem outra para cá.
também não. Essa daqui, essa é 23. Ele falou que ele marcou essa com ele, tá bom? Só para encerrar, vamos fazer essa daí. Bom, ele fala assim para vocês. Vai dar 10, os caras têm 10,5. Eita. Aí ele fala assim, o ebulidor de resistência elétrica 8 ohms conectado a uma fonte de tensão 250 metros no reservatório com 1.000 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que toda energia elétrica consumida é convertida em calor e o calor específico da água vale 4 kJ por grau Celsius. Determine o intervalo de tempo em segundos. Determine o tempo em segundos em que o ebulidor deve permanecer ligado para que a água saia de 20 graus Celsius. Chega a que valor? Nesse caso, 50. Como é que eu faria para calcular esse tempo? Aí, vamos lá. Para calcular o tempo, você vai ter que lembrar da equação. Né? A equação, não sei se você lembra, mas tem aquela famosa equação da potência. Né? O que é a potência? Quantidade de calor, nesse caso, dividido pelo tempo. Né? Se eu quero calcular o tempo, vou ter que lembrar da equação da potência. Beleza? É isso? Então, no caso, o que seria a potência? Seria a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, nesse caso, para você calcular o tempo, é só você fazer calor dividido pela potência, certo? Mas aí tem um problema. Tu sabe qual é a quantidade de calor? Não, mas pode ser calculado, não pode? Como é que você faria para calcular a quantidade de calor? A água vai passar de 20 para 50. Pega a equação do Quimacete. Aí, observa que o calor é sensível, então pega a equação do Quimacete. Na equação do Quimacete, diga lá qual a massa. 1.000, calor específico. 4, variação de temperatura. De 20 para 50 dá 30. Faz a conta na calculadora que vai dar 12. Mais um zero. 1, 2, 3. Nesse caso, joules. Por que joule? Porque o calor específico está expresso em joule. Beleza? É isso? Agora, falta a potência. E aí está a questão. Para calcular a potência, você não tem a resistência e a DDP. Se tem a resistência e a DDP, para calcular a potência, o ao quadrado sobre R. Ou seja, 200 ao quadrado sobre a resistência que vale 8. 200 ao quadrado dá 4. 1, 2, 3, 4 sobre 8. Aí você faz 40 por 8, dá 5, né? Então aqui vai ficar 5.000 watts. Aí o que você faz? Substitui. Quanto vai dar o tempo? Quantidade de calor? 12, 1, 1, 2, 3. Pela potência, aqui vai ficar 5, 1, 2, 3. Aí você cancela, né? Claro, os zeros aí, né? 1, 2, 3, 0. Vai ficar 120 por 12. Eu só não sei quanto é 120 por... Desculpa. 120 por 5. Quanto é 120 por 5? Alguém fala, por favor. Quanto é 120? Quanto? 12,4? Não, não pode. É 120 por 5. Dá 24, pô. 24, ops, desculpa, 24 segundos. Tudo bem? Acho que isso tá bom, né? Já deu para dar uma força para vocês aí.